Pessoal, então, uma boa noite. Boa noite, Vitória, né, que está aqui com nós agora, acompanhando nesse momento. Também desejar aí uma boa aula para nós. Essa é mais uma aula do curso de Filosofia 2, né, na turma de Comércio. Bom, então eu vou fazer uma rápida retomada aí dos conteúdos que a gente estava tratando, né, e conforme eu for apresentando aí, a Vitória, tu pode me interromper também a qualquer momento, tá? E aí hoje a gente vai tratar de dois conteúdos na aula, tá? Eu vou também disponibilizar uma atividade depois dessa aula, tá? Para vocês fazerem. Pode ser naquele mesmo formato, né? Vocês podem responder tanto ela no Moodle, como podem... se bem que essa seria importante que vocês fizessem ela no próprio Moodle, tá? É bem fácil ali de entrar e fazer, né? São questões bem simples de serem resolvidas, tá? E aí elas têm, eu acho que é nessa turma de vocês, eu coloquei uma atividade com alternativas, como se fosse uma avaliação com perguntas e respostas para vocês assinalarem uma resposta correta, tá? É aquela que já dá o resultado no final, né? Isso. Tá bom, então. Tá? Então, essa semana vai ser isso também, tá? Enfim, então a gente vai... nós estamos estudando esse componente de Filosofia 2, um período histórico um período filosófico, podemos dizer assim, né? Que data ali alguns anos antes de Cristo até um período posterior a Cristo, tá? E nós estávamos estudando, então, um filósofo, Santo Agostinho, tá? E Santo Agostinho, então, ele desenvolve uma concepção filosófica, né? Baseada numa concepção de ser humano, né? Já que essa era a discussão da época em que Santo Agostinho viveu, né? Os filósofos dessa época, então, eles se ocupavam muito em tentar compreender o que seria uma boa vida, uma vida melhor, uma vida bem vivida, né? O que seria necessário para uma vida bem vivida, né? E Santo Agostinho, então, foi um filósofo que viveu aí do ano 350, se não me engano, até o ano 430, depois de Cristo, né? Então, aí, finalzinho do século IV, início do século V, né? E nesse período, nesse contexto, a produção filosófica ela estava muito preocupada, então, com essa aproximação com o pensamento de Jesus Cristo, né? Que talvez seja mais familiar para nós, né? Pelo fato de a cultura ocidental ser predominantemente cristã, né? Então, toda aquela ideia da mensagem da palavra de Deus, né? A ideia de amor ao próximo, de respeitar os mandamentos, né? Acreditar numa vida posterior a essa, né? Uma vida que você receberia uma recompensa pelos bens que você praticava aqui na Terra. Então, esse é o contexto em que Santo Agostinho está vivendo. E ele vai produzir uma filosofia tomando como referência também o pensamento cristão, tá? Esse já é um momento histórico, né? Eu falava isso na última aula, é um momento histórico em que nós já temos, então, eu vou projetar aqui a minha tela, Vitória, depois você pode acompanhar aí. Tá? É um momento histórico que nós já temos aí a aproximação, então, de filosofia com o pensamento cristão. Tá? Deixa eu retomar aqui desde o início, então, né? É aquilo que a gente chama de uma filosofia cristã, né? Então, nós vamos ter aí já, nos primeiros anos depois do nascimento de Jesus, né? Isso aqui eu falei na última aula, né? Os primeiros anos depois do nascimento de Jesus, filosofia e o pensamento de Jesus vão se aproximar muito, né? E principalmente a partir do papel do apóstolo Paulo, um judeu que trabalha no Império Romano, e que ele passa a difundir, então, o pensamento cristão para os outros povos, para judeus, para gregos, para romanos, e aí que nós vamos ter, então, essa aproximação de filosofia e o pensamento de Jesus, tá? Isso também está muito ligada a uma grande escola que existia nessa época, chamada Escola de Alexandria, né? A Escola de Alexandria procurava, então, fazer uma síntese do pensamento de Platão, que é um filósofo lá da Antiguidade, com os ensinamentos cristãos, né? É isso que se dá o nome de um nascimento de uma filosofia cristã, né? Uma filosofia agora que não é tão voltada para as questões metafísicas ou questões políticas, como foi na época de Platão, lá
400 anos antes de Cristo, mas agora uma filosofia que procura aproximar, então, o pensamento de Jesus, o pensamento aqui, né, vamos dizer assim, que fosse um pensamento, né, mas a gente sabe que é uma doutrina, que o cristianismo é uma doutrina, né? E aí, então, nós vamos ter uma separação, né? É interessante a gente pensar isso, né? Porque, por exemplo, aquela filosofia que a gente via lá no início do nosso bloco aqui, né? A filosofia do Sêneca, de Epicuro, aquelas concepções filosóficas desses filósofos, elas passam a ser vistas como filosofias pagãs, né? E a própria prática filosófica dessas produções, por exemplo, que o Sêneca elaborou, que o Epicuro elaborou, que a gente viu lá no começo do bloco, né? Aquela filosofia muito mais voltada para o cuidado de si, para o desenvolvimento da nossa sabedoria, né? Tudo isso passa a ser visto como algo pagão, algo que não serve para as pessoas, né? Mas esse é um movimento muito influenciado por esses teólogos, então, né? Os primeiros teólogos, né? Esses que estão aí aparecendo, né, no slide, né? Tassiano, Tertuliano, Lactâncio, né? São teólogos que vão dizer que a filosofia grega, essa do Epicuro, do Platão, enfim, dos outros filósofos, era uma filosofia pagã, né? Que não poderia se encaixar com o pensamento de Cristo, né? E aí, então, a gente vai ter os teólogos, os pensadores dessa época, eles vão começar a separar o que era filosofia e que aspectos da filosofia a gente pode relacionar com o cristianismo, e isso vai ser, então, o que vai se dar o nome de teologia, né? A partir do século III, século IV depois de Cristo, que aí já vai ser o momento em que o Santo Agostinho vai viver, né? Eu falei na última aula, olha, errei o ano lá, é 354, bem certo, né? Falei na última aula que Santo Agostinho, então, era esse filósofo que acreditava na ideia de que as pessoas precisavam passar por um processo de conversão, né? Porque uma vida simplesmente seguindo os nossos prazeres mundanos não seria uma vida, não seria a melhor vida que um ser humano poderia levar, né? E então, nesse livro, As Confissões, ele vai descrever o seu processo, né, de conversão, né? O Santo Agostinho, então, era uma pessoa que acreditava que o que seria a confissão, né? Por que ele dá esse nome de As Confissões para o seu livro? É porque ele acreditava que, primeiro, porque ele faz... O que é uma confissão, Vitória? Né? O que é uma confissão? Eu lembro que eu estava falando disso na última aula, né? Quando a gente se confessa, a gente reconhece um erro. E os nossos erros, a maior parte deles, acontece porque a gente segue vontades que talvez não sejam as vontades mais elevadas, né? Então, o Santo Agostinho vai desenvolver toda uma filosofia com base nessa ideia, né? De que seguir as vontades do corpo, seguir os desejos do nosso corpo, é como se você fosse se deixar levar pelo mal, né? Então, o Santo Agostinho tem uma invenção aqui, Vitória, bem interessante, que é a seguinte, né? Qual que é a origem do mal? A origem do mal não foi criada por Deus. Deus não criou o mal. Quem criou o mal, Deus criou o livre-arbítrio. E o mal é a escolha que os seres humanos fazem por não seguir a maneira mais correta de viver, que seria seguindo a palavra de Deus, né? Seguindo o trajeto da doutrina cristã, né? Então, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos usar a razão para abandonar as coisas inferiores, né? E o que são essas coisas inferiores, né? É tudo aquilo que nós temos, aquilo que alimenta os prazeres do nosso corpo, né? Então, para Santo Agostinho, né, ele tem nesse livro As Confissões, ele narra em várias passagens, né, como que era a vida dele sem o período, sem a sua conversão, antes da sua conversão. Vitória, tu lembra? Eu não sei se tu chegou a assistir a aula, se tu acompanhou, né? Essa passagem que o Santo Agostinho, esse momento da vida dele em que ele se converte, né? Não sei se tu chegou a acompanhar isso, Vitória. Eu não lembro. Eu sei que, deixa eu ver, eu tenho anotado porque eu acompanhei. Vou pegar. Claro.
eu olhei aquela aula que tu falou do Epicuro, da Sêneca. Daí tu falou do São Agostinho também. Eu acho que foi essa aula que a gente interrompeu, que eu não consegui concluir ali. Eu estava falando sobre Santo Agostinho e daí não sei o que aconteceu, a Rosemarie caiu da gravação e eu não. Acho que eu falei um pouco e no fim depois acho que não foi terminado. A gente não avançou isso. Isso, tá. Então a ideia é a seguinte, ó. O Santo Agostinho, então, é um filósofo posterior ao Sêneca, ao Epicuro, né, bem depois dele. E ele é assim, eu quero te falar um pouquinho da vida dele primeiro, para tu entender o que acontece, tá? E por que ele é importante na história da filosofia, né? E o que a gente pode aprender com ele, né? Imagina, Vitória, o Santo Agostinho era um jovem, né, totalmente não crente na mensagem ou nos evangelhos que conduziam os cristãos dessa época, né? Bem pelo contrário, o Santo Agostinho ele passou a seguir uma doutrina que existia nessa época, que era chamada doutrina dos maniqueus. Os maniqueus acreditavam que que o mundo, assim, para explicar um pouco as coisas do mundo, é como se existissem dois deuses, um deus do bem e um deus do mal, né? E que o Deus do bem seria o Deus, por exemplo, anunciado por Jesus Cristo, e o Deus do mal seria aquele Deus do Antigo Testamento, né? Antes dos evangelhos de Jesus. E esse Deus do mal era por causa dele que as pessoas praticavam o mal, né? Era por causa que existia esse Deus, que ele era como se fosse Já viu aquela, você deve ter visto, Vitória, aquela chargezinha assim, ou aquelas imagens, ou a gente vê isso às vezes num filme, num desenho, né? Que tem um anjinho do bem e um anjinho do mal, um em cada ombro. E eles ficam soprando ali pra gente, né? Ah, faz tal coisa. Ah, você deve fazer isso. Aí o anjinho do mal lá vai lá e diz, não, você não deve fazer isso e tal. Os maniqueus acreditavam nisso. O Santo Agostinho, ele viveu aonde? Ele viveu no norte da África. Ele nasceu numa cidade chamada Tagaste. Essa cidade, ela é onde hoje é a Argélia. Tá? E aí o Santo Agostinho, ele sempre teve esse desejo de querer saber melhor sobre essas coisas. Mas ele era um cara que era um ateu. Ele não acreditava em Deus. Né? Ele seguia essas doutrinas, né, para tentar encontrar um pouco de sentido para a vida dele. Né? Ele sempre se perguntava, né? Tá, mas como é que é isso? Como é que é bem essa parte e tal? Mas ele era um cara vida louca, Vitória, te resumindo um pouco, né, como que era a vida dele. Ele viveu uma vida assim totalmente entregue às paixões mundanas, aos prazeres do corpo, aos prazeres desse mundo, né? E a mãe dele era uma católica, uma cristã muito fervorosa, né? Ela passava muito tempo da sua vida pedindo e rezando pela conversão do seu filho, né? E aí o Santo Agostinho leva uma vida louca mesmo, né? Ele tem um filho com uma mulher que não sabe muito bem, né? Não convive com ela, não vive bem com ela, né? E até os seus 30, 32 anos, então ele leva essa vida turbulenta, vamos dizer assim, né? Mas ele sempre tinha no íntimo dele, no interior dele, né? O desejo de querer compreender melhor as coisas, né? E aí, lá por umas tantas, ele... eu não falei aqui, deixa eu ver se está mais adiante aqui. Deixa eu te mostrar uma passagem, né, da vida dele, tá? Da vida do Santo Agostinho. Um belo dia, né, ele todo insatisfeito com essa vida que ele estava levando, vai chegando ali depois dos 30 anos, ele começa a se perguntar, né? Mas será que essa vida que eu estou levando é a melhor vida, né? Ele começa a se perguntar. E ele começa a pensar na mãe dele, que a mãe dele sempre, né, queria que ele se convertesse, que ele, né, ficasse uma pessoa diferente. E aí, um belo dia, ele começa a se perguntar assim, mas, né, por que Deus, então, se ele existe, por que ele não me manda um sinal? Né? Por que ele não me diz alguma coisa? Por que ele não me conduz, então, para uma conversão? Né? E aí ele escuta uma voz, e essa voz diz para ele que ela é para ele pegar uma Bíblia, procurar um texto sagrado, né, a Bíblia, e ler ela. E aí ele vai lá, pega uma Bíblia, e na primeira passagem que ele encontra essa passagem que tá vendo aí. Tá conseguindo ver aí, Vitória? Tá. Eu tô te ouvindo bem baixinho, tá? Mas tu consegue me ouvir bem?
Sim, eu tô te ouvindo bem. Tá bom, então tá beleza. Agora eu também estou te ouvindo melhor. Então, olha lá, ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia e encontrou essa passagem. É uma passagem de Paulo, o apóstolo Paulo, numa carta que ele escreve para os romanos, tá? Capítulo 13, versículo 13 ao versículo 14. Então, nessa carta, Paulo diz assim: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Tá? E aí, quando ele lê essa passagem, ele diz, pô, mas essa é a minha vida. Né? Eu andava entregue à noite, orgias, bebedeiras, ciúmes, brigas. Né? Essa era a minha vida. Mas o que a carta está dizendo? Que é para ele se revestir, então, né, de Jesus e não se preocupar com as coisas que excitam a sua carne e as coisas que ele deseja. Né? E aí, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que essa vida mundana aqui não é dessa vida, não é essa vida que vale a pena. Né? Não é essa vida, apesar de ela fazer parte da nossa existência. Né? Apesar de Deus ter nos dado a opção do livre-arbítrio, da gente poder escolher essa vida. Né? Mas essa vida, ela pode nos levar para um caminho desolador, né? Que é o que estava acontecendo com Santo Agostinho. Né? Aqui está ele, né? Uma representação dele aqui nesse momento, né? Ó, chorando, né? Todo preocupado com né? O que poderia acontecer com a vida dele. Né? E aí vem essa frase, né? É bem interessante essa frase porque ela tem uma passagem, uma frase que está lá nas Confissões de Santo Agostinho, que ele diz assim: tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova, tarde eu te amei. Né? Quer dizer assim que quando que ele se dá conta que ele precisa ele se dá conta tarde, né? Ele fica pensando, bah, mas né, só agora que eu fui me dar conta disso, né? Mas ele teve que passar por todo esse processo para compreender adequadamente esse processo. Essa ideia, Vitória, ela está toda ela, essa ideia de que existe assim, que a gente precisa se converter, né? Que a gente não pode seguir os desejos do nosso corpo, né? E que a gente deve se revestir da mensagem de Jesus, né? E não se preocupar com as coisas do mundo aqui, carne, a cobiça, ela inspira toda a ética medieval, né? Então, assim, é um período, a Idade Média é um período de 1000 anos na nossa cultura ocidental, lá nos nossos antepassados, muito distantes de nós, né? Mas que até hoje ela faz ela é muito influente, né? Então, isso está relacionado também à ideia das nossas vontades, né? Às vezes, Vitória, você deve ter em algum momento já se perguntado sobre isso, a nossa vontade é não seguir essa mensagem de Jesus, né? E ela vem da onde essa vontade? Ela vem do nosso livre-arbítrio, né? Ela vem da nossa capacidade de escolher. Deus não nos deixou pessoas más. Deus não criou o mal, mas o mal moral, né? Mas Deus nos deu livre-arbítrio. Então, eu escolho não seguir Jesus. Eu escolho não seguir Deus, não acreditar em Deus. Né? Mas quando eu escolho não seguir a Deus, eu vou ter um preço a pagar. Né? E esse preço a pagar é o quê? É você se afastar, então, dessa... Né? É você se apegar totalmente a essas coisas terrenas, essas coisas mundanas. Né? Essas coisas mundanas, elas vão, de certa forma, nos deixar perdidos. Né? Nós não vamos nos encontrar, segundo Santo Agostinho. Né? Nós não vamos nos encontrar nesse mundo aqui. Né? Só que o Santo Agostinho vai dizer uma outra coisa. Se a pessoa decidir que ela quer seguir a Deus, aí ela vai precisar da ajuda de Deus para poder fazer isso. Né? Deus vai se manifestar para ela por meio de graças, né, que a pessoa pode alcançar. Né? Então, vamos pegar um exemplo assim, o que seria uma graça de Deus, né? Você está trabalhando, né, um dia inteiro de trabalho, não tem tempo nem de almoçar, e aí uma outra pessoa que você encontra, talvez um conhecido na rua, está indo para uma padaria, ou para um supermercado, ou está saindo de lá e comprou alguma coisa e te deu comida. Você estava morrendo de fome, né? Só dando um exemplo, né, bem simples, né?
como que a graça, Deus poderia, na visão de Santo Agostinho, né? Deus é isso, é você ter algo que te é dado de graça, né? Esse é o sentido da palavra graça. Você não fez nenhum esforço. Quem que te deu? É Deus, né? Então é você estar atento a perceber, a observar isso, né? Então essa, em linhas gerais, seria o pensamento do Santo Agostinho, numa primeira fase. Uma segunda fase, depois eu quero voltar a isso, não é isso aqui. Tá mais para trás. Deixa eu ver. Acho que tá para trás. Tá aqui. Uma segunda fase é essa ideia da conversão, né, que o Santo Agostinho fala nas Confissões, da primeira fase, é da fase da juventude do Santo Agostinho, quando ele era jovem, 35, 40 anos. Tá? Essa segunda fase, essa segunda obra do Santo Agostinho, A Cidade de Deus, ela é uma obra da maturidade de Santo Agostinho, né? Quando ele já está mais velho, né? Já aí para o final da sua vida. Né? E nesse livro, Vitória, você consegue ver aqui, ó, essa imagem que eu estou projetando aqui? Consegue ver aqui? Sim, eu consigo ver. Ótimo. Tá vendo? O que aparece aí? Ó? Descreve para mim rapidamente aí o que tu tá vendo na imagem, se tu conseguir visualizar bem. Que seria o caminho do bem e do mal? Isso, né? Seriam duas opções que estão à tua frente, correto? Consegue ver isso? Sim, sim. Né? E essas duas opções, elas estão aí, mas quem decide qual caminho seguir é aquele sujeito que está ali, né? O camarada que está aqui na opção, aqui ó, na frente, né, dos dois caminhos, né? E onde é que entra Deus nessa história? Deus entra como sendo aquele guia e referência para as cidades mundanas, né? Nesse livro, A Cidade de Deus, é um livro bem extenso do Santo Agostinho, mas ele vai dizer o seguinte, Vitória, ele vai dizer que que a vida dos homens na Terra é mais ou menos como, ele faz uma analogia. Ele vai dizer assim, olha, os homens aqui na Terra, eles precisam de uma orientação. Eles precisam de uma orientação. Né? E aí o Santo Agostinho vai dizer que existe, nesse livro A Cidade de Deus, uma cidade eterna, uma cidade no céu, uma cidade que é governada por Deus. Tá? E essa cidade, ela é governada por Deus e ela segue, então, alguns preceitos. Tá? Aqui na Terra, as cidades que os homens criam aqui na Terra, e a cidade de Deus lá, né, a cidade celeste, ela é bem organizada. Tudo funciona perfeitamente, as pessoas estão todas vivendo bem, né? As pessoas todas elas são salvas, as pessoas todas elas praticam a justiça, né? São amorosas, são benevolentes. Lá impera a vontade do bem. Tá? Essa é a cidade de Deus, cidade celeste, como ele diz, né, no livro. Por que esse texto é importante? Por que eu estou falando dele agora aqui para vocês? Né? É porque, vocês lembram como que o Epicuro e o Sêneca diziam qual que era a referência que deveria ser para a nossa vida? Como que nós alcançaríamos a forma adequada da gente viver bem? Seria pela prática filosófica, um exercício sobre si mesmo. Para Santo Agostinho, não é assim que as coisas funcionam. Santo Agostinho vai dizer, olha, os homens, se deixarem as suas vontades, eles vão seguir somente esse caminho terreno aqui. Esse caminho que ele é um caminho mais tortuoso, é um caminho com mais nuvens no céu, é um caminho mais, né, com caminhos que você não sabe muito bem para onde que você vai. Né? Então você precisaria se inspirar nessa cidade de Deus, né, para conduzir a vida aqui na Terra. Né? Então, nesse livro, o que o Santo Agostinho quer dizer é o seguinte, olha, para os homens levarem uma vida bem aqui na Terra, eles devem tomar como referência a ideia de que existem duas cidades. Então, diz ele lá no livro, 2 amores construíram 2 cidades. O amor a si até o desprezo de Deus à cidade terrestre. Ou seja, ele está falando para quem isso aqui, né? Ele está falando para o Sêneca, para os epicuristas, para toda a tradição filosófica, né? O Sócrates, né? Do conhece-te a ti mesmo, né? Então, quando você pratica esse amor a si mesmo, a consequência é você desprezar Deus, né?
E aí, por consequência, essa cidade terrestre ela é governada por esse desejo dos homens desprezarem a Deus e amarem-se somente a si, né? E o amor a Deus até o desprezo de si, a cidade celeste. Ou seja, aquela pessoa que vai para os céus é aquela pessoa que despreza a si mesma. E, portanto, coloca Deus como sendo seu guia. Uma se glorifica em si mesma, a cidade terrestre, e a outra se glorifica em Deus. Então, seja os céus, a cidade eterna. Tá? Essa ideia, ela influencia muito as estruturas políticas da Idade Média. Tá? E não só da Idade Média. Né? Eu vou te dar um exemplo, Vitória, vou te trazer um dado. Isso não sou eu que estou falando, né? É um levantamento, eu acho que até disponibilizei um texto no Moodle para vocês que fala um pouco sobre isso. Um levantamento mostra que nas eleições para deputados, só te dando um exemplo, né, para você entender a relação que eu quero fazer. Em 1994, foi feita uma pesquisa e se descobriu que somente 24 deputados federais, dos 503 deputados federais, eles se elegeram defendendo valores cristãos do evangelho, né? Que eles eram ligados a movimentos de igreja. 24 deputados, ou 27, se não me engano, 27, em 1994. Então, quase 30 anos já. Em 2018, esse número saltou para quase 200 deputados, 195, 196, por aí. Quase 200 deputados federais, né? O que está por trás dessa ideia, né, das pessoas escolherem candidatos, né? Eu agora não vou lembrar bem certo o nome, né? Como é que o número, melhor dizendo, mas nas últimas eleições para provavelmente em Rolante, em Uzinho, não sei onde é que tu mora, Vitória. É Rolante mesmo que tu mora, Vitória? É, né? Sim, é Rolante. Provavelmente em Rolante deve ter um candidato que se candidatou lá como pastor fulano de tal, irmão fulano de tal, padre não sei das quantas. Aqui em Passo Fundo, né, se elegeu um padre e 2 pastores, né, vereadores na cidade. Isso quer dizer o quê? No fundo, eles estão fazendo aquilo que o Santo Agostinho já disse há 1.500 anos atrás, né? A ideia de que o Estado, e aqui o Estado eu quero dizer, né, os representantes políticos, né, os representantes políticos, não o Estado como seus funcionários, sua estrutura, mas eles passam, assim, a entrar no cenário político com a ideia assim, olha, esse pessoal que está aí governando o país, eles, na verdade, estão se afastando muito de Deus e eles são representantes do mal, né? Então, tem um caso interessante, né, de uma mulher que ela se candidatou a deputada pelo estado de Minas Gerais, deputada federal. Ela, a primeira eleição, ela se candidatou como Rose do Bar. Rose do Bar. Então, provavelmente, ela devia ter um bar lá e tal. E na eleição seguinte, ela se candidatou em 2014, assim. Na eleição seguinte, 2018, ela se candidatou como Irmã Rose. Entendeu, Vitória? Né? Ela se candidatou, eu sou Irmã Rose agora. Né? E tem um movimento muito forte no Brasil, né, no campo político, de alguns pastores que eles dizem assim, eles elegeram muitos dos seus representantes assim, o irmão vota no irmão, né? O fulano lá é membro da determinada religião, ele vai votar no irmão que é da mesma religião, ou de uma religião muito parecida com essa, né? A minha cidade natal, Saldanha Marim, que é uma cidade pequena, mais ou menos como Riozinho, Vitória, hoje o vice-prefeito é um pastor da igreja. Tem algum problema nisso? A princípio, não. E eu também acho que não vejo nenhum problema com relação, num primeiro momento, com relação a isso. A questão é que tem uma. E o que eu quero mostrar para vocês é que isso tem a ver com aquilo que o Santo Agostinho disse há 1.500 anos atrás, né? É que os homens aqui na Terra, quem se elege ou se candidata com esse discurso, concorda com Santo Agostinho, na ideia de que precisamos ter um agente no Estado, né, capaz de intervir nesse mal que está aí, entendeu? O próprio Bolsonaro, né, o próprio presidente da República, né, ainda hoje vi uma declaração dele, né, que está no hospital, né, tomara que fique bem logo, né, a sua saúde, todo ser humano tem direito a ter uma boa saúde, né,
Mas ele se elegeu com esse discurso, né? Eu até hoje, na postagem que ele fez, ele colocou isso, né? Que Deus guie, né, o meu caminho, Deus acima de tudo, família acima de tudo, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, perdão, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É um discurso, né, que está totalmente alinhado com essa visão do Santo Agostinho, né? E esse discurso, ele influenciou muito o nosso modo de viver junto com os outros, né? Mas por trás desse discurso tem essa ideia de ser humano. Um ser humano que, olha, esses seres humanos que levam uma vida sem Deus, né? Eles precisam de um guia, uma referência, né? Que é Deus. Então, se o político é alguém que se comporta de forma religiosa, então ele seria aquele capaz de intervir aí no Estado, né? E tentar salvar a humanidade do mal que está aí. Eu não quero entrar no mérito disso, Vitória, né? Eu não sei também qual que é a tua opinião sobre isso, né? Mas eu não quero dizer assim, eles estão errados ou eles estão certos. Não é essa o que eu estou querendo dizer aqui. O que eu estou querendo dizer é que acontece isso, né? Então, nós tivemos aí, e não sou eu que estou dizendo, são os números que dizem, né? A quantidade de prefeito, de deputado, de vereador, de senador, né? Se eu não me engano, tem 8 senadores da República, que não são tantos assim, 81, se não me engano, tem 8 senadores da República que são pastores evangélicos. Alguma coisa contra os pastores evangélicos? De forma alguma, né? Eu só estou querendo dizer que isso está muito alinhado com o que o Santo Agostinho já disse há 1.500 anos atrás, um pouco mais. Tá? E isso está ligado à ideia de estados teocráticos, né? Que relacionam obediência civil à obediência a Deus, né? A ideia de que você ser um bom cidadão significaria como quase você ser um bom cristão. Entendeu, Vitória? A relação aqui? Sim, sim. Consegue entender? A ideia de que, bom, para mim ser um bom cidadão, eu preciso ser um cristão. Né? Eu preciso ser obediente a Deus, temente a Deus, né? Como que alguns, né? Então, acho que essa é uma ideia interessante, né? Que, na verdade, o primeiro que falou isso, então é isso que eu queria que ficasse claro, que você entendesse, né? O primeiro que falou isso, então, foi o Santo Agostinho. Ele diz, olha, de fato, e por que precisamos disso, na visão do Santo Agostinho? Por que os homens precisam disso? Porque uma vida sem Deus seria uma vida entregue à bebedeira, à orgia, a festas e tal. Né? Bom, enfim, nós não vamos avaliar aqui, né, se isso está correto ou não, né? Mas no fundo, o que o Santo Agostinho quer nos dizer tem a ver com isso, tá? Então, e como eu falava, né? O Brasil tá assim, tá? Predomina essa lógica, tá? Esse cartaz aí, se não me engano, ele é de 2013. 2013, esse outdoor. Né? E aqui nós temos o Silas Malafaia, né? Que ele é de uma determinada denominação cristã evangélica, né? E ele hoje é um cara, assim, que tem 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Né? E ele tem esse discurso. Se você entrar e pesquisar, né, qualquer coisa sobre o pastor Silas Malafaia, você vai ver que ele tem todo um posicionamento, né, dizendo que, né, um posicionamento político. Bom, mas será que os líderes religiosos têm de ser também, eles têm que interferir no campo político? Né? Não sei. O Papa Francisco, eu coloquei uma reportagem lá no Mudo para vocês lerem, o Papa Francisco é um defensor disso. Ele também acha que a religião deve falar sobre assuntos políticos, né? Então, aí nós estamos vivendo um momento, Vitória, que imaginou-se há uns 300 anos atrás, no surgimento da modernidade, os estados laicos, né, o desenvolvimento das repúblicas modernas, que a religião ficaria totalmente para o campo privado. Né? E a gente está vivendo isso um pouco às avessas hoje. Né? Qualquer candidato hoje, a qualquer coisa, ele não vai abertamente chegar e dizer, olha, eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. Né? Eu acho que não vale a pena a gente ficar falando sobre Deus. Dificilmente esse candidato ele vai obter alguma vantagem em falar isso. Né? Então, acho que essa lógica assim, que aproxima muito, né, a ideia de que precisamos de pessoas que são muito religiosas para serem bons representantes políticos, e não é só políticos, né? Eu não sei, Vitória, onde que tu trabalhas, né, mas
os ambientes de trabalho também são muito... tem essa presença muito forte, né, da religiosidade, né? Nós vivemos num contexto em que a teologia da prosperidade está muito presente, né? Não, eu vou acreditar em Deus, né? Eu vou fazer investimentos, eu vou fazer, né, uma promessa que se eu conseguir manter o meu negócio, eu vou pagar a promessa tal, né? Assim, imaginava-se um mundo muito diferente, né, algum tempo atrás, né? Mas o que a gente está vendo agora é que talvez não, né? Talvez essa crença, né, nas pessoas em Deus, ela ainda está muito forte, muito presente. Tá? Bom, eu não sei se tu queria comentar alguma coisa aqui, Vitória, até agora, do Santo Agostinho. Não, por enquanto não. Tá tranquilo? Aham, bem tranquilo. Até aqui, Vitória, tu teria alguma pergunta, algo que você gostaria de comentar, de falar? Ah, eu tinha anotado uma coisa que eu queria te perguntar. Fale. Mas era do. Deixa eu ver se eu acho. Porque a nenê tá aqui comigo e ela tá com as folhas na mão. Querida, que idade ela tem, Vitória? Ela tem 1 ano e 5 meses. Nossa. Vou ter que mostrar ela. Ó. Oi, tudo bem com você? Qual o seu nome? É Querida. Maria Alice o nome dela. Oh, bonita. Bonito nome. Deixa eu ver se eu acho. Onde é que eu anotei? Ai, eu queria ter perguntado já esses dias no privado. Era ainda daqueles textos que era pra gente ler. Mas eu não Tá. sei onde é que eu coloquei. Né? Não sei onde é que ela colocou. Mas eu acho e vou ir te mandando no privado. Isso, tu pode perguntar qualquer momento aí, né? Era alguma coisa daqueles 2 textos. Eu anotei uma coisa de cada um e daí no fim eu não sei onde é que ela colocou agora. Não, mas não tem problema. Acho que, mas não era sobre esse tema aqui do Santo Agostinho, disso que a gente está falando hoje. Não. Não, Era não. outra coisa. Eu acho que era aquele texto que falava sobre a sapiência e a estultícia. Não Eu era vou olhar isso? certinho aqui. Deve ser. Deixa eu achar aqui Eu o Moodle mandei aqui, que daí no. eu te ajudo. Só um pouquinho. Eu até marquei a parte do texto. Deixa eu entrar no Moodle aqui, Vitória. Aí eu já te ajudo. Era daquele livro do Iniciação da História da Filosofia. Eu tinha marcado. E... Mas já falava de São Agostinho. Deixa eu ver. Será que é... Deixa eu projetar aqui a minha tela. E aí tu olha se é esse livro aqui. Tá? Só um pouquinho. Ó. É desse texto aqui, será? Isso, Consegue é ver? desse livro. Desse livro aqui. Tá. Sim. Aí que fala do surgimento da filosofia cristã. Era esse aqui? Era alguma coisa sobre. Mas já era ali da parte que a gente tava falando do Santo Agostinho ali. Tinha alguma coisa relacionada a ele, só que eu não me lembro certo o que era. Eu Tá, tenho tudo deixa eu ver. anotado em Aqui. pedaços de folha. Santo Agostinho e Platonismo Cristão. É aqui que começa falando dele. E daí tem um outro texto também, Vitória, que fala um pouco sobre a vida dele, tá? Não, mas não é nesse livro. Vamos ver, tem magistro, não. Atividade e subjetividade, as escolas estoicas. Tá.
Não, mas aqui fala um pouco mais, é mais sobre um pouco da vida dele, né? Daí tem um outro texto, Vitória, que é esse aqui, ó, que daí é um fragmento do livro dele, né? As Confissões, tá? Talvez pode ser daqui. E aí aqui fala um pouco sobre, né, esse texto que fala, que eu estava falando, que é as Confissões, né? Ah, sim, que ali nessa parte ele fala da parte que ele era rebelde e tal. Isso, exatamente. Aqui é uma narrativa, acho que eu não coloquei aqui, isso aqui é quando ele narra a adolescência dele, né? Sim, A sim. juventude dele, né? O que ele fazia, né? Quais eram, assim, as suas companhias, né? Ele falava muito isso, né? De que talvez ele praticava o mal, não porque ele queria praticar o mal, mas porque ele sentia prazer em praticar o mal, mas também porque ele estava junto com outras pessoas, né? Ele estava em grupos e tal, e esses grupos incentivavam ele, né, a fazer as coisas erradas, né? E aí não é que ele precisava fazer aquilo, né? Mas ele acabava fazendo porque os outros faziam também, né? E, enfim, então, aqui nesse item 4, eu acho interessante isso, né? Aqui ele fala um pouco isso, né? Ele conta a história, né, de que uma vez eles foram roubar as peras de um vizinho ali, né? E aí ele fala, né, que ele estava na companhia de alguns jovens malvados, né? E que o que eles sentiram naquilo ali, né? Eles não precisavam comer as peras, né? Sentir prazer em comer em se satisfazer, ou porque eles tinham fome, né? Mas Não era por fome. Exatamente, mas era muito mais porque eles queriam sentir o prazer do mal, né? O prazer de praticar uma coisa errada, né? Porque eles, assim, imaginavam que não ia ter consequência nenhuma, né? E tal. Enfim. Então, esse texto aqui é uma passagem. Essa passagem também do item 5 eu acho bem legal aqui, ó. Não sei se tu tá vendo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu tô vendo. Olha só o que ele diz, né? A vida neste mundo seduz por causa de uma certa medida de beleza que lhe é própria e da harmonia que tem com todas as formosuras terrenas. Ou seja, tudo aqui no mundo é mais atrativo, é mais prazeroso, né? Nos satisfaz mais, né? E isso nos afasta. Quanto mais, essa é a lógica, Vitória. Quanto mais apegado às coisas mundanas, mais distante de Deus você está, né? E mais não é pecador, mas mais distante de alcançar a graça da cidade celeste, ou o céu, né, você está. Então, o que o Santo Agostinho quer dizer é que as pessoas deveriam repensar um pouco a sua vida, né, e perceber assim, pô, mas né, eu estou levando uma vida totalmente entregue aos meus desejos, às minhas vontades. Isso as pessoas podem escolher, né, seguir. Não foi Deus que criou isso. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, né? Mas somos nós que decidimos seguir esse caminho, seguir esse mundo, né? Então, não é porque a gente seguiu esse mundo por muito tempo que a gente não pode mais se guiar por outra forma, né? Porque, segundo ele, né? Aqui eu dei só uma passagem, né, do texto, mas nesse livro aí são 30 e poucos capítulos, se não me engano, em que ele vai dizer assim, olha, chegou um momento que essa vida ela se torna insustentável, né? E aí você precisa fazer essa conversão, né? Essa confissão. É você reconhecer esses erros, né? E fazer, de certa forma, também essa conversão, né? Mudar, né? Seguir uma outra lógica de vida, né? Mas você precisa se dar conta, olhar para trás e perceber, não, realmente eu errei, né? Eu preciso fazer diferente, eu preciso me converter, eu preciso abandonar um pouco esse mundo terreno aqui, né? E procurar uma vida posterior, uma vida futura, né? Acreditar nisso. E nesse outro, por isso que ele fala também, né? Acho que aqui abaixo também tinha, né? O que seria o pecado, a ideia de pecado, né? A ideia de pecado, então, é você se guiar por esses bens inferiores, né? Ele diz ali textualmente, né? Por todos esses motivos e outros semelhantes, comete-se o pecado, porque pela propensão imoderada para os bens inferiores, embora sejam bons, se abandonam outros melhores e mais elevados. Ou seja, a vós, meu Deus, a vossa verdade, a vossa lei. Né?
Então, o que ele está dizendo aqui, né? Por que as pessoas cometem erros, né? As pessoas cometem erros porque elas se deixam levar pelos bens inferiores, embora eles sejam bons, né? Mas existem outros que são melhores ainda, né? É isso que ele está chamando a atenção, né? E que, então, o que seria o melhor, né? O que seria o melhor do que esses bens inferiores, né? Seria, então, a obediência à palavra de Deus, né? E mais do que isso, seguir a Deus quase como se fosse uma lei, né? Então, aí que vem essa lógica, essa relação com o mundo político, tá? A ideia de que, então, bom, então os políticos também têm que seguir a Deus, né? Os políticos têm que ter uma moral cristã, mas precisam eles também seguir a vontade de Deus, né? Não só os homens. Bom, Vitória, não sei se fui claro aqui nessa fala. Sim, eu entendi. Deu para entender? Deixa eu te mostrar aqui, não sei se você começou a fazer, se conseguiu fazer. Então tem essa... Eu estou com o Moodle aberto aqui. Tem essa atividade para vocês fazerem, tá? E aí tem duas atividades. Uma delas, que é aquela ainda lá que fala do Epicuro e do Sêneca, né? Que fala sobre os conceitos de sapiência e estultícia, tá? Essa, não sei se tu chegasse a me mandar, acho que não, né, Vitória? E tem essa outra atividade aqui, que também é uma produção textual, tá? Em que você vai ter que ler, então, esse texto e o texto aqui das Confissões do Santo Agostinho, tá? E você produzir uma reflexão pessoal, tá? Tá aqui as orientações. Vamos abrir aqui. Eu preciso fazer uma outra coisa aqui. Só um pouquinho, Vitória. Tem que desabilitar meu antivírus, porque ele não deixa eu fazer download de arquivos. Então, eu preciso desabilitar. Vou botar só 10 minutos aqui. Deixa eu fazer aqui. Ok. E abrir aqui também. 10 minutinhos. Ok. Só para mim poder te mostrar lá, fazer o download. Aqui. Essa aqui é uma atividade também bem importante, Vitória. Eu peguei 2 textos, tá? Um deles é uma passagem, essa do Santo Agostinho, das Confissões, tá? Aquela primeira passagem ali, eu acabei lendo essa passagem ali para ti, né? A ideia de qual que é a causa do pecado. Né? Então, aqui é um pouco essa ideia, né, de que a gente se perde se a gente não segue a Deus. Tá? E o segundo texto é uma reportagem que fala um pouco, o Papa Francisco, né, um posicionamento sobre o Papa Francisco, falando que as pessoas precisam se envolver com as questões políticas também, tá? E aí, então, você vai ter que escrever algo, tá? Você pode escrever numa folha e tirar uma foto e me mandar também, né? Mas daí aqui tem toda a orientação aqui que eu vou pedir para que depois você leia, né? Porque eu não quero mais também tomar teu tempo agora, tá? Depois você lê com calma, né? Com atenção aí o que é para a orientação toda ela do texto. Certo? Tá bom, então. Vitória, eu acho que era isso, tá? Semana que vem, então, a gente se reúne de novo, né? Na quarta-feira. Sim. Se tu tiver alguma dúvida sobre, né, as atividades, tu entra em contato comigo. Não deixe de fazer, vamos aproveitar aí esse tempo aí, né? Vamos aproveitar, ter o aproveitamento total, que aí você, assim, tu encerra a filosofia do segundo do segundo ano, Vitória. É bem importante isso, tá? Tá bom, então. Tá bom? Tá eu bom. Vou encerrar a gravação aqui e depois eu disponibilizo também para os demais colegas. Tá bom, então.